Maria Fernanda Oliveira, sou chefe da equipa multidisciplinar de apoio jurídico da CCDR Algarve e cabe-me a mim moderar este interessantíssimo webinar. Como tal, as regras do bom andamento são ditadas aqui por a minha pessoa. Assim, os microfones vão estar desligados durante toda o webinar. As questões que desejem dirigir aos palestrantes serão feitas por escrito no chat e por isso peço que indiquem qual o orador a que se dirigem. As apresentações serão disponibilizadas a todos os participantes através da nossa página. Os webinistas poderão solicitar a emissão de certificados de participação. O webinar vai ser gravado e também será disponibilizado na nossa página. E, muito importante, não está previsto qualquer intervalo, uma vez que se pretende terminar o webinar ao meio-dia. As compras públicas ecológicas e o tema desta manhã, se nós temos uma preocupação em reduzir o mínimo do impacto ambiental, por maior razão temos um problema na região do Algarve, que é os resíduos de construção e demolição, tema do nosso trabalho. Para a sessão de abertura, temos o nosso vice-presidente da CCDR Algarve, o arquiteto José António Pacheco, que tem uma vastíssima experiência no ordenamento do território e em matérias ambientais, pelo que passava desde já a palavra. Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar promovido aqui pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. Estes webinars, este será o penúltimo de uma série de 6 efetuados este ano e sobre esta temática da economia circular. E dando continuidade precisamente à abordagem prevista no Plano de Ação para os Resíduos de Construção e Demolição e na Agenda Regional de Transição para a Economia Circular, trazemos hoje a debate a relação entre as práticas de contratação pública sustentáveis e a gestão dos resíduos de construção e demolição, procurando desta forma atingir novos padrões de consumo e produções sustentáveis. Pretendemos, pois, divulgar as determinações legais sobre contas públicas ecológicas e boas práticas junto dos técnicos e decisores municipais, bem como junto dos empresários da área da construção civil e da gestão de resíduos, reiterando a nossa disponibilidade para promover a aproximação entre os vários agentes. Teremos hoje connosco representantes de entidades intrinsecamente envolvidas nestes domínios que saúdo e agradeço, como é a participação do engenheiro José Paulino da APA, a doutora Sandra Simões do INPIC e a doutora Luísa Magalhães da Smart Waste Portugal, bem como a engenheira Maria José Nunes, nossa diretora de Serviços de Ambiente, que também fará a sua apresentação, sendo que estes representantes partilharão as suas experiências, pretendendo desta forma aligeirar os processos administrativos relacionados com as obras públicas e com a gestão dos RCDs produzidos nos municípios da região. Tal como referido na sessão de 21 de outubro, também enquadrada no Plano de Ação para os RCDs e relacionada com o transporte destes resíduos, acreditamos que a partilha de informação, conhecimento e experiências entre os vários intervenientes conduzirá à adoção de posturas mais corretas no que concerne à gestão dos RCDs produzidos no Algarve. Neste sentido, e por tal objetivo pressupõe uma intervenção integrada e participada, posicionamos-nos como parceiros e interlocutores entre os agentes públicos, o setor privado e a sociedade civil, tendo sempre por objetivo melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e o crescente desempenho sustentável da mesma. Por fim, quero agradecer também à doutora Fernanda Oliveira, que se disponibilizou para moderar este webinar, e mais uma vez à engenheira Maria José Nunes e à engenheira Paula Custódio, que organizaram todo este e todos os restantes webinars. A todos bem-aja e bom trabalho. Então, assim sendo, vamos começar
pela apresentação da engenheira Maria José Nunes, dedicado ao tema potencial da circularidade no Algarve. A engenheira Maria José Nunes é licenciada em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro e tem uma pós-graduação em Urbanismo e Direito da Construção pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E exerce funções na administração pública desde 1987, inicialmente na área do licenciamento industrial, mas diversificando amplamente a sua área de atuação ao integrar a ex-Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território em 94, integrada posteriormente na CCDR Algarve em 2008. Desde 2001, que exerce o cargo de Diretora de Serviços de Ambiente. A sua atividade profissional abrange áreas tão diversificadas como o ruído, a gestão de resíduos, o licenciamento único do ambiente, o sistema de indústria responsável, a qualidade do ar, a avaliação de impacto ambiental e a economia circular, entre outros. Bom trabalho, engenheira Maria José Nunes. Muito obrigada. Só um pouco, que eu tenho que fazer aqui uma minimização do ecrã, porque senão não consigo ver a aplicação toda. Como estava a dizer, muito bom dia, muito obrigada a todos por estarem aqui connosco. Este é o nosso quinto webinar sobre economia circular durante o ano de 2021 e, tal como nas anteriores, hoje também vou falar aqui um bocadinho de resíduos de construção e demolição. Uma preocupação nossa que advém depois de nós termos, peço desculpa, isto deixou de estar em modo de apresentação. Eu espero que já estejam a ver novamente em modo de apresentação. Ok, já está. Eu estava a dizer que estes nossos trabalhos começaram ainda durante o ano 2017, após o Plano de Ação para a Economia Circular, quando a CCDR Algarve começou os seus trabalhos da Agenda Regional de Transição para a Economia Circular. Os trabalhos começaram com um pequeno projeto na área do turismo e foram alargados a outras áreas resultantes do estudo de metabolismo regional que foi proporcionado pela CCDR em 2018 e que conclui diversas coisas. O que vocês estão aqui a ver à direita é a nossa Agenda Regional de Transição para a Economia Circular na sua versão aqui digital, mas ela existe em papel com meia dúzia de páginas e pode ser consultada na página da CCDR. Tal como eu estava a dizer, a nossa agenda, o nosso metabolismo regional, peço desculpa, acabou por identificar várias áreas de trabalho que eram sobremaneira importantes na área da economia circular, nomeadamente o turismo, os resíduos de construção e demolição, os resíduos urbanos, o efluente tratado e as lamas de depuração e a pesca. Este metabolismo também veio dizer que nós, no Algarve, quando digo nós, não é só a população residente, é também a população flutuante, portanto, o Algarve, per si, tem cerca de 4% do total do consumo em Portugal, relativamente a dados de 2016, e por habitante temos uma captação ligeiramente menor do que no Portugal, no país todo. Ora, hoje estamos aqui a falar de resíduos de construção e demolição e o seu potencial de circularidade é bastante grande. É uma área da economia em que há uma extração intensiva de recursos naturais e há uma produção de uma quantidade significativa de resíduos. É a maior quantidade de resíduos que se produz em Portugal, para além de resíduos urbanos, são os resíduos de construção e demolição que têm pelo menos estes 7 a 8 intervenientes. Quem projeta, quem fornece, quem constrói, quem licencia, quem utiliza, quem depois vai destruir e quem depois vai gerir estes resíduos. Tudo isto ligado pelos reguladores e por linhas de financiamento. Peço desculpa, mas está aqui um bocadinho demorado a mudar. Eu acho que ele passou um slide sem eu lhe ter dado uma ordem, mas pronto, são coisas que acontecem. Só para terem uma noção, a região do Algarve não é muito grande, mas só temos 8 operadores de gestão de resíduos autorizados pela CCDR para fazer a gestão de resíduos de construção e demolição. Temos ali um na zona de Lagoa, que entretanto alterou a sua designação, mas ele mantém-se a fazer o que está a fazer,
e a fazer gestão de resíduos de construção e demolição. Perante este potencial de economia circular que os resíduos de construção e demolição demonstravam, em 2019 nós definimos um plano de ação por resíduos de construção e demolição da região do Algarve, onde identificámos e analisámos o enquadramento legal e estratégico aplicável aos resíduos de construção e demolição e fizemos o diagnóstico no contexto da gestão de RTDs no Algarve. Os objetivos do modelo do plano de ação para os RTDs são estes 6 ou 5 que aqui estão. Começa pela prevenção, para a melhoria da separação e na origem e a recolha de RTDs, para a melhoria da operacionalização da gestão de RTDs, para a promoção da sua valorização e por estabelecer condições políticas para a gestão de RTDs. Parece que não, mas é um objetivo extremamente importante face às entidades que estão envolvidas e a seguir já vamos perceber porquê. Estes objetivos vão concretizar-se na utilização de materiais mais sustentáveis e a redução de substâncias perigosas incorporadas. Para isso nós temos que ter a colaboração da ciência, mas temos que ter informação e saber qual o custo destes materiais mais sustentáveis. O outro objetivo é a separação e reaproveitamento dos RCDs, aliado a um aumento de fiscalização, uma vertente extremamente importante na gestão de RCDs. Para isso também temos que ter aqui informação sobre o que se faz e a responsabilidade social de quem faz. Temos que criar mais locais de recepção, armazenamento e tratamento de RCDs. A distância é um dos maiores entraves à adequada gestão de resíduos de construção e demolição. Temos também que apostar na reutilização, na reciclagem, na valorização, para reduzir a extração de matérias-primas. Para isso temos que ter a colaboração da ciência e temos que ter a colaboração de todos nós, que é percebermos o valor e a qualidade destes materiais, é por vezes e em determinado tipo de utilizações perfeitamente igual aos materiais virgens. Depois aqui, em termos das políticas, temos que ter uma atualização dos regulamentos municipais e a inclusão de critérios aplicáveis aos RTDs nos processos de compras públicas e de concursos para obras públicas. Para além dos objetivos, nós também percebemos quais eram os problemas. Um dos maiores problemas é a separação ineficiente. Não há informação e não há formação ainda suficientes. Por outro lado, o retorno económico é uma das coisas mais importantes. Há uma indiferença e uma falta de informação dos produtores de resíduos, excepto quando os materiais têm valor. Ou são metais, ou são materiais que precisam mesmo de ser reaproveitados porque, face aos regulamentos municipais sobre reconstrução, nomeadamente telhas, azulejos, cantarias, trabalhos em ferro, há necessidade de manter esses materiais quando eles são separados. Ou quando há perigosidade, mas eu digo ou, porque por vezes nem o ou lá chega, porque mesmo havendo amianto, ou seja, neste caso fibra ou cimento, não há esse cuidado no sentido do mesmo ser separado. Há uma fraca adesão à reutilização de materiais. É mais fácil ir comprar virgem, que está disponível, sabem onde é que está, e aí temos também o custo dos mesmos, uma necessidade de mais informação e que a ciência nos ajuda todos nós, e a ciência está a trabalhar nesse sentido, a que haja uma adesão à reutilização. A quantidade de resíduos gerados não é real, de todo não é real. Há uma grande quantidade de resíduos que ainda é abandonada, portanto a fiscalização e a responsabilidade social aqui é extremamente importante, e há também uma classificação e um transporte inadequado de resíduos quando são levados a destino final. Nós, no âmbito do Plano de Ação por Resíduos de Construção e Demolição, criámos um grupo de trabalho com os 16 municípios do Algarve. Os trabalhos tiveram início em 2020, mas foram muito condicionados pela pandemia, e uma das primeiras coisas que nós fizemos, no contacto direto com os municípios do Algarve, que são poucos, não é? São só 16, foi feito um inquérito. Qual era a situação de referência quanto à gestão de RTDs no âmbito do que o município acompanhava. Tivemos respostas muito interessantes que não devem diferir muito para o resto do país. Quando perguntámos por um plano de prevenção e gestão de resíduos em obras públicas, 15 responderam que sim. Houve um que não respondeu. Sim, senhor. Salvaguardam que haja um PPG RCD nas suas autorizações. Está previsto em regulamento municipal que haja gestão de RTDs em obras particulares, só 6 é que responderam. 5 estava previsto em regulamento, 5 prevêem, mas não está previsto em regulamento, e os outros não responderam.
Na gestão de obras particulares, se podiam pedir a colaboração do município, verificamos aqui as diversas tipologias, são cerca de 15, o que é que a Câmara pode oferecer ou não oferecer relativamente no particular, que pede para fazer uma recepção de RCDs. Verificamos que só 2/3 é que têm uma alternativa, porque 6 deles não responderam. No caso, qual é o destino dado pelo município? Verificamos que são geralmente ecocentros ou do município ou de outras entidades. No caso dos regulamentos, o que é que se prevê no regulamento municipal sobre como fazer esta gestão, e verificamos também aqui diversas alternativas, ou pedido, ou é disponibilizado um Big Bag, portanto, há aqui várias alternativas. Mas reparar também que 1/3 dos municípios não responderam. Quem fiscaliza? Esta parte é extremamente interessante. Se começarem ali a olhar, é tudo a divisão de gestão urbanística, que é a divisão que faz o licenciamento da obra. Ou seja, que com certeza não detém conhecimento suficiente para, em sede de obra, verificar se a gestão dos RTDs está ou não a ser adequada e se ela existe por aí. Não é? Se ela existe. Em relação à situação de referência, e face àquilo que nós obtivemos, e aqui que já conversámos com os municípios, há aqui várias coisas a fazer. Estas propostas foram efetuadas antes de termos conhecimento qual era a nova versão do Regime Geral de Gestão de Resíduos e que, no fundo, vai de encontro a algumas coisas que o Regime Geral de Gestão de Resíduos vem preconizar desde o dia 1 de julho deste ano, nomeadamente as melhorias nos regulamentos, a atualização das tarifas e uma proposta de aplicação de taxas mais favoráveis quando se opte pela utilização de materiais recicláveis ou menos poluentes. A necessidade de fiscalização é premente, todos disseram o mesmo. Ou ponham vigilância, ou ponham mais pessoas, ou juntar, fazer ainda mais o contacto, uma partilha mais de trabalho com o CEPNA aqui na região do Algarve, no sentido de verificar adequadamente os transportes, mas também passa muito por dar formação a estas pessoas que produzem resíduos quando estão em demolição. Todos nós vemos que nós, quando fazemos pequenas obras em casa, quem nos faz a obra, a maior parte das pessoas, eu passei por isso este ano, quando pergunto, então o senhor assegurou que traz um contentor? Não, eu nem me lembrei disso. Portanto, acabei por eu ter que, sem problema absolutamente nenhum, pedir um aluguer de um contentor para fazer aquela pequena obra lá em casa, que afinal até era menos de 3 metros cúbicos de resíduos de construção e demolição. Também aqui as câmaras, nós e as câmaras neste grupo de trabalho também estamos a discutir qual é o acondicionamento adequado, consoante a tipologia de obra e consoante o destino a dar aos mesmos resíduos. O que é que nós fizemos? Nós tivemos aqui várias abordagens, porque sendo só 16 municípios, os grupos de dispersão, como todos nós sabemos, quando são muito grandes, levam a uma dispersão e acabámos por fazer aqui grupos de trabalho no sentido de haver só 4 municípios por cada grupo de trabalho, a CCDR coordena. E estamos focados na revisão e harmonização de regulamentos de resíduos e na criação de centros de recepção e de bancos de materiais. Há aqui um desafio muito grande, que é listar os empreiteiros e os transportadores de RCDs da região, os que mais atuam no sentido de os chamar para dar mais informação e ter a lista de locais de deposição indevida. As câmaras já nos forneceram alguns, nós também os conhecemos, porque depois nós somos, o ser humano é de hábitos e geralmente os locais de deposição são sempre os mesmos. Portanto, temos estes 4 grupos de trabalho, estruturas de armazenamento de resíduos de construção e demolição com estes 4 municípios. Reparem, se conhecem o Algarve, que nós não juntámos municípios da mesma tipologia, ou seja, não juntámos as albufeiras todas cá do sítio, passa a expressão, ou seja, temos municípios com muito pouca população e com uma sazonalidade menos marcada do que a Albufeira, ou Portimão, ou Lolé. Ou seja, os grandes municípios juntámos com municípios um pouco mais pequenos. As auditorias de pré-demolição em obras públicas e particulares é extremamente importante. A fiscalização e recolha de RCDs em obras públicas e particulares e a reutilização e valorização de RCDs
Peço desculpa, agora esqueci-me do que é disse CPF, Paulo, o que é disse? Compras públicas ecológicas. Isto é terrível. Uma pessoa está numa coisa sobre compras públicas ecológicas e perder a noção do que é que quer aquilo dizer. Mas pronto, perdoa-se e ninguém fica mal visto, nomeadamente eu, não é? Pronto, nós estamos a trabalhar com estes 4 grupos, notamos uma coisa muito, muito importante. Os municípios ainda estão muito fragilizados em termos de informação e de como atuar neste sentido. O tempo passa a correr, o decreto-lei tem prazos estabelecidos para determinado tipo de coisas e nós temos que atuar rapidamente junto aos municípios. Até ao fim deste ano queríamos ter feito aqui mais algumas coisas, mas não conseguimos fazer, quer por força da pandemia, quer por força também de outras circunstâncias em termos do volume de trabalho. Mas, com certeza, durante o ano 2022 daremos aso... Ok, muito obrigada. Daremos aso a que o trabalho continue. Os outros colegas que irão falar a seguir, eu dei aqui um panorama do que se passa no Algarve em relação aos municípios, porque nós, é o nosso interlocutor, digamos, nesta matéria, mas com certeza os outros oradores irão falar de assuntos extremamente interessantes no que refere às compras públicas ecológicas. Muito obrigada por vossa atenção. Ora, segundo... Vou já tirar, Fernando, eu vou já tirar, só um bocadinho, que este computador é um bocadinho lento, mas podes falar. Desculpa, obrigada. A segunda palestra desta manhã é dedicada ao tema Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas, Estado da Arte e Perspectivas, e cabe ao engenheiro José Paulino, que é licenciado em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que detém uma pós-graduação em Estudos Europeus pela Universidade de Lusíada de 94. Em 2019, o engenheiro Paulino obteve o diploma de especialização em políticas ambientais do INA. Exerceu funções de técnico superior e dirigente no Ministério da Agricultura, nas áreas de integração de políticas ambientais em vários instrumentos de política agrícola nacional e comunitária, a PAC, e nas áreas dos mercados agrícolas. Entre 2013 e 2019 foi chefe de divisão de adaptação e acompanhamento do Departamento para as Alterações Climáticas da APA. Atualmente é chefe de divisão de gestão e qualificação ambiental da APA, tendo responsabilidade na coordenação de diferentes áreas, das quais se destacam a política integrada de produto/consumo e produção sustentáveis e a Estratégia Nacional para Compras Públicas Ecológicas. Bem-vindo, engenheiro Paulino, força no gatilho, como se costuma dizer. Ora, muito obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que nos foi endereçado pela CCDR Algarve. Foi com muito gosto que acedemos a este convite e que temos mais esta oportunidade para transmitir quais são os trabalhos relacionados com as compras públicas ecológicas e, em particular, com esta vertente da reutilização de RCDs que está prevista em alguns instrumentos desta política, desta estratégia. Eu vou partilhar a minha apresentação, espero que corra bem como correu quando fizemos o teste. Vamos lá ver. Peço que me confirmem se estão a ver a apresentação. Para já, não. Não. Ecrã inteiro. Partilhar. Sim. Agora sim? Sim. Ok, pronto, obrigado. Então, como eu dizia, a apresentação de hoje incide sobre a estratégia das compras públicas ecológicas e, em particular, a vertente da promoção da utilização e valorização dos RCDs em diversos instrumentos desta estratégia. Em primeiro lugar, eu gostava de dar nota que
estamos precisamente numa fase de transição desta estratégia, uma vez que, como o próprio nome indica, a NCPE 2020 tinha o seu termo de vigência no ano de 2020, o que significa que estamos precisamente a fazer a sua avaliação e revisão, com vista a termos uma nova estratégia prevista para o início do próximo ano. No entanto, continuamos a trabalhar nos moldes em que esta estratégia esteve em funcionamento durante os seus anos de vigência e já vos vou, a partir daí também, dar-vos indicação de quais são os trabalhos atuais ainda com base nesta estratégia. Vamos também fazer uma referência aos RCDs em matéria de critérios ecológicos que estão neste momento incorporados nos diversos instrumentos e depois então dar algumas perspectivas futuras relacionadas com esta estratégia e o próprio processo de avaliação e revisão. Não vou perder assim muito tempo com estas questões mais de definições. A estratégia, de qualquer maneira, a apresentação vai ficar disponível, portanto, depois todos os pormenores poderão acompanhar com a leitura da apresentação, mas também para não tornar esta apresentação muito longa, eu vou dar só os principais, destaco aos principais aspectos e depois, se tiverem algumas questões, claro que estarei disponível para responder. A estratégia, portanto, nesta fase a estratégia de 2020, foi adotada por uma resolução do Conselho de Ministros de 2016. Já é uma segunda estratégia, porque já houve outra que teve início em 2008 e, de acordo com as conclusões dessa estratégia inicial, adotou-se esta, que infelizmente demorou bastante mais tempo do que era suposto a ser publicado e a entrar em execução, mas de qualquer maneira foi possível desenvolver algum trabalho importante, mesmo com uma vigência curta, como acabou por ser, uma vez que acabou por ter só início em 2017 e terminou, como eu referi, em 2020, embora ainda estejamos a trabalhar no seu âmbito. As compras públicas, esta estratégia aplica-se a todos os organismos do Estado, tanto da administração direta como indireta e ao setor empresarial, e também este em formato obrigatório, digamos assim, mas a título facultativo também à administração autónoma e outras pessoas coletivas de direito público. O que é que se entende por compras públicas ecológicas? Entendem-se as aquisições de um conjunto de bens e serviços considerados os prioritários que integram os critérios para os critérios ecológicos, digamos assim, que são as especificações e requisitos técnicos de caráter ambiental. E isto com vista, evidentemente, a reduzir o impacto ambiental das aquisições do Estado. O Estado, para além de, como em quase todas as políticas públicas, o Estado dever ser o orientador e dar os sinais que depois devem ser transmitidos aos particulares e aos privados, para além disto, estas compras têm como um dos seus grandes princípios o facto de as compras públicas representarem uma fatia muitíssimo importante em matéria, em termos económicos. E por isso mesmo também, para lá de constituir um sinal importante para dar aos privados em matéria de aquisições, também elas próprias são um grande incentivo aos próprios mercados, uma vez que a esmagadora maioria das compras públicas também são de bens e serviços produzidos pelos particulares e pelos privados. Portanto, por aí se vê o princípio das compras públicas como grande motor de um certo tipo de desenvolvimento que se pretende cada vez mais circular e com cada vez menor impacto em termos ambientais.
A estratégia define quais são os tais bens e serviços prioritários. Estes bens e serviços prioritários foram à data definidos com base naquilo que era o conhecimento a nível europeu, portanto, a nível europeu existe também toda uma política de incentivo a este tipo de compras públicas ecológicas e que desenvolve também uma série de instrumentos que são os manuais europeus, que, portanto, reúnem o conhecimento mais avançado à data e que resultam dos trabalhos, nomeadamente do JRC, da Comissão Europeia, e foi com base nesse conhecimento disponível que se elaborou a lista dos bens e serviços prioritários, e foi essa lista que foi tida como base para se desenvolverem os manuais nacionais para estes bens e serviços. Foi excluído deste âmbito das compras públicas os ajustes diretos simplificados. Com certeza compreendem que se trata de ajuste de uma forma de aquisição que é muito vulgar e de alguma forma muito adotada por muitos organismos públicos, mas o nível de detalhe deste tipo de ajustes e o seu baixo valor, comparativamente com o resto das compras, de cada um deles, não no seu todo, porque o seu todo acaba por ser significativo, mas não permitem a adoção de critérios ecológicos que, como imaginam, têm sempre algum tipo de especificidade que não é muitas vezes compatível com os ajustes diretos simplificados. Eu deixo-vos aqui a lista dos bens e serviços prioritários que foram considerados em 2016, que eram aqueles que tinham, de facto, já algum tipo de manuais de caráter europeu e que foram os que serviram de base para depois fazermos os grupos de trabalho na sua adaptação à qualidade nacional. Os critérios ecológicos têm como objetivo ajudar os organismos públicos na aquisição de produtos, serviços e obras com impacto ambiental reduzido. É importante referir, como penso que todos sabem, que neste momento os critérios ecológicos têm caráter voluntário, portanto não há obrigação nenhuma de os adotar, o que não impede que qualquer organismo o possa fazer, mesmo que não hajam ou que não tenham ao seu dispor o manual ou algum tipo de instrumento nacional, uma vez que, existindo os manuais comunitários, os manuais produzidos pela União Europeia, eles podem perfeitamente ser utilizados por qualquer organismo público para integrarem nas suas aquisições. A questão é que, a nível nacional, o que se tem procurado fazer é adaptar todo o manancial de informação que existe a nível comunitário para as realidades concretas do nosso país, para o nosso mercado, para as nossas circunstâncias particulares e, portanto, torna-se mais fácil aos organismos públicos utilizar o que está disponível a nível nacional. Mas os manuais comunitários, é preciso dizê-los, têm tanto valor e podem ser perfeitamente utilizados por qualquer organismo nacional. E, de uma forma geral, todos eles estão traduzidos para português. Portanto, também nem sequer há o problema da língua para poderem ser utilizados. Os critérios podem aplicar-se tanto aos critérios de seleção, como às especificações técnicas, aos critérios de adjudicação e às cláusulas de execução do contrato, e são apresentados ou divididos em dois níveis. Temos os critérios essenciais, que são os de implementação mais fácil, que incidem nas áreas-chave dos desempenhos ambientais dos produtos e serviços e, de alguma forma, estão relacionados com menores custos administrativos. E depois, se as entidades quiserem adotar um nível superior de exigência, estão disponíveis também os critérios complementares, que têm um maior número de aspectos e pretendem chegar a um nível mais elevado de desempenho ambiental. Depois, os critérios podem ser definidos
numa série de tipologias e de acordo com a sua aplicação. Eles podem estar relacionados com os objetos do produto e as especificações técnicas, e também podem estar relacionados tanto com a fase de seleção do produto do bioserviço, como podem também condicionar a exclusão das propostas. Assim. Podem também ser considerados como de adjudicação no caso de terem uma relação direta com o objeto do contrato, não podem conferir à entidade adjudicante uma liberdade de escolha ilimitada, têm que assegurar a possibilidade de concorrência efetiva e todos os que trabalham na área da contratação sabem que um dos grandes riscos é a questão da litigância e isso tem que ser encontrado um equilíbrio entre querermos, de facto, ter um nível de exigências superiores em matéria ambiental, mas não podermos, através disso, por exemplo, dar origem a que só tenhamos um único fornecedor apto para fornecer aquele tipo de produto. E esse tipo de questões têm que ser evitadas a todo custo, porque depois põem em causa o direito da concorrência, que também é um princípio que norteia, como todos sabem, o Código dos Contratos Públicos, e, portanto, temos que ter aqui, de facto, esta percepção do até onde é que se pode ir quando estamos a fazer um determinado tipo de exigência em termos de critério, que depois não há no mercado ninguém que possa cumprir, ou há um número muito reduzido de fornecedores. Estes critérios de adjudicação têm que ser mencionados expressamente no anúncio e isto tem que estar, mais uma vez, como eu disse, em conformidade com a contratação pública. Nas cláusulas de execução, os critérios são utilizados para especificar o modo como o contrato deve ser executado e as considerações ambientais podem ser integradas sempre que tenham sido publicados no anúncio ou nos documentos do concurso e, mais uma vez, estarem relacionados com o objeto do contrato. Ora bem, para terem só uma ideia de como é que funcionou esta estratégia, como é que os trabalhos foram desenvolvidos, houve um grupo, foi estabelecido um grupo de representantes que coordenavam a estratégia e que eram responsáveis pela sua implementação, e para lá da APA, que coordenava este grupo, evidentemente, tivemos que ter a colaboração de outras entidades que têm relação direta com as questões ligadas à contratação pública e, por isso mesmo, está neste grupo a ESPAP, o INPIC e os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que têm um estatuto especial, uma vez que a saúde representa uma fatia muitíssimo importante das compras e, para além disso, tem competências autónomas da própria Desculpa, Paulino, 2 minutinhos mais. Ui, isso vai ser difícil. Este grupo tinha como missão principal implementar toda a estratégia. Ora bem, os principais resultados da estratégia foram, de facto, a produção de manuais adaptados à realidade nacional daquela lista que constituía os bens e serviços prioritários que eu referi, e, portanto, chegamos a dezembro de 2020 com este grupo de manuais que estão todos disponíveis no site específico da Estratégia Nacional das Compras Públicas, que é o site ncpe.apaambiente.pt. Os grupos de trabalho foram criados as entidades foram convidadas a participar, entidades que tinham relação direta, tanto privadas como públicas, como da academia, tinham relação direta com o tema e foram produzidos aqueles manuais em resultado desses trabalhos. Neste momento, mesmo que a estratégia tenha realmente terminado a sua vigência, mas aproveitamos o facto de estarmos ainda a trabalhar na sua revisão e continuamos na mesma dinâmica a fazer 3 novos manuais, que são os que estão aqui apresentados, para aquecedores à água, equipamentos de representação gráfica, consumíveis e serviços de impressão, e os centros de dados, salas de servidores e serviços em nuvem. São áreas que já tinham desenvolvido trabalho a nível comunitário e que nós pensámos que seria uma boa oportunidade
enquanto estamos nesta fase de transição, de continuar a fazer a sua adaptação para a realidade nacional. É preciso termos em conta que, para lá dos manuais, a ESPAP tem vindo a trabalhar na integração dos critérios ecológicos nos acordos-quadro. E isto é muito importante referir, uma vez que os acordos-quadro são amplamente utilizados por muitos serviços da administração pública e mesmo que algumas delas não tenham essa percepção, mas quando estão a adotar um procedimento ao abrigo de um acordo-quadro, já estão a integrar critérios ecológicos, uma vez que esse acordo-quadro já os previa na sua origem. E, portanto, tem aqui uma lista de acordos-quadro que realmente já contém critérios ecológicos, mesmo que não haja ou não tenham sido disponíveis os manuais específicos para estes grupos de produtos e serviços, uma vez que eles já estavam nos critérios ecológicos. Eu agora vou dar só uma pequena panorâmica do que é que são os RCDs já em matéria de a consideração dos RCDs neste tipo de instrumentos e, por exemplo, no manual estabelecido para a concepção, construção e gestão de edifícios de escritórios, estão lá considerados recomendações que de forma a minimizar a produção de resíduos de construção e demolição e a utilizar os produtos e materiais de construção com elevado conteúdo reciclado ou reutilizado. É preciso referir-se que este grupo específico de bens e serviços estão exatamente neste momento a ser objeto de revisão a nível europeu e o que levará, com certeza, a podermos ter que rever também a nível nacional após essa revisão comunitária. Não vou dar aqui muitos pormenores, mas tem aqui, por exemplo, os exemplos ao nível das especificações técnicas e dos critérios de adjudicação que prevê exatamente as específicas relacionadas com a separação destes tipos de materiais e com a sua utilização em reciclado neste tipo de serviços. O mesmo acontece no Manual dos Sistemas Sanitários, que também já prevê disposições específicas em matéria deste tipo de resíduos. E tem aqui alguns exemplos disso mesmo. E o Manual da Concepção, Construção, Reabilitação e Conservação de Estradas tem exatamente o mesmo tipo de considerações, portanto, inclui recomendações que se aplicam às diversas etapas deste tipo de aquisições ou de obras e, portanto, Engenheiro Paulino, agradecer que acelerasse, por favor, já passou 3 minutos do seu tempo. Certo. Eu pensava que o tempo eram 20 minutos, mas posso estar enganado. E, portanto, todos eles têm já aqui algum tipo de considerações. Pronto, uma vez que já não tenho mais tempo, ficam de qualquer maneira com uma panorâmica do que é que são os resultados e a avaliação desta estratégia e com alguma informação relacionada com o que são as perspectivas do futuro desta estratégia. Tem depois aqui muito mais informação adicional que podem acompanhar e eu vou só terminar aqui com as notas finais. Portanto, como eu referi, estas compras públicas constituem um importante instrumento para a economia circular, uma vez que estimulam a procura de bens e serviços com reduzido impacto ambiental. E a próxima estratégia prevemos que possa apostar na utilização de critérios ecológicos de uma forma mais alargada, servindo com certeza de benchmark para o setor privado. Há uma lacuna importante que foi identificada e que se prende exatamente com a formação dos recursos humanos de toda a administração pública e que, portanto, também essa formação pode ajudar a acabar com muitos preconceitos relacionados com a questão de tudo que é ambiental ser necessariamente com um custo mais elevado, coisa que já não faz sentido nenhum hoje em dia continuarmos a associar custos ambientais com
com custos orçamentais mais elevados, e é evidente que nós temos que caminhar numa obrigatoriedade para a adoção dos critérios. Claro que não será imediata, nem para todos os produtos, mas temos que começar a perceber aonde é que é mais fácil para os organismos utilizarem critérios ambientais sem ter problemas exatamente de qualquer tipo em termos orçamentais, económicos ou mesmo de litigância. E pronto, deixo aqui o site específico que eu já referi, tanto o nacional como o comunitário, e o nosso contacto, temos um mail que podemos receber todas as vossas dúvidas relacionadas com esta matéria, que também é o ncpe2020@ambiente.pt. E pronto, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Engenheiro Paulino. Os próximos 15 minutos serão dedicados ao tema Portal Base como ferramenta de monitorização das compras públicas ecológicas, e será apresentado pela doutora Sandra Simões, que é licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e tem um MBA em Contabilidade, Finanças e Gestão Pública pelo ISCAD. Exerce desde 10 de maio o cargo de vogal do Conselho Diretivo do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção IP, o INPIC, e nos últimos 10 anos exerceu cargos de gestora pública na área da cultura, enquanto vogal dos Conselhos de Administração do Teatro Dona Maria II e do OPART, Teatro Nacional de São Carlos e Companhia Nacional de Bailado, e dirigente intermédia na Inspeção-Geral da Educação e Ciência. O seu quadro de origem é a Câmara Municipal de Lisboa, quer no então Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos da Direção Municipal de Ambiente Urbano, quer entre 2019 e 2020 na Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia. Força, doutora Sandra Simões. Boa apresentação. Bom dia a todos e muito obrigada. Antes de mais, agradeço o convite que foi feito ao INPIC. Coube-me a mim vir apresentar um resumo do portal base e de que forma ele pode monitorizar e monitoriza as compras públicas ecológicas. O engenheiro José Paulino facilitou-me um bocado a vida, porque me vai permitir, se calhar, passar alguns slides, porque ele abordou algumas das questões que eu tinha aqui no meu PowerPoint. Eu vou partilhar, espero que corra melhor do que correu nos testes. Peço que vejam se já estão a ver. Sim, estamos a ver. Eu estou a ver. Conseguem ver? Ótimo. Então eu vou passar e tentar cumprir os 15 minutos e, se possível, reduzir um bocado para dar tempo ao próximo orador. Obrigada. Eu vou começar a abordar a contratação pública, tal como o engenheiro José Paulino fez referência. Os contratos públicos são uma componente crucial da boa governação, da boa política económica e do desenvolvimento sustentável. Portanto, no ano de 2020, os gastos com contratos públicos ascenderam a 9,7% do PIB e a 20,1% total das despesas públicas. Portanto, aqui vê-se como as compras públicas são essenciais para a economia. E, de facto, tem que ser visto como uma ferramenta estratégica. Não apenas, muitas vezes, caímos em ver a contratação pública como aquelas aquisições para fazer face ao dia-a-dia das entidades adjudicantes, mas efetivamente as compras públicas são ferramentas essenciais da estratégia. De referir que na recente conferência do alto nível sobre a contratação pública, o tema abordado nesta conferência foi precisamente preparar o futuro, compras verdes, sustentáveis e digitais. E nesta conferência foi, portanto, abordado o tema em como a sustentabilidade é essencial nas estratégias de contratação pública em Portugal. Como todos sabem, as regras da contratação pública constam do Código dos Contratos Públicos e que foi aprovado pelo Decreto-Lei 18 de 2008 de 29 de janeiro, assim como respectiva legislação. Doutora, desculpe interromper, ainda está no seu slide inicial da apresentação geral? Não estão a ver o
os slides? É que ficou no INPIC Compras Públicas, no título. Ah, então não. Então não. Então deixem-me ver. Ok. E agora? Por enquanto ainda está, sabemos que tem um de 30 e ainda está nesse. Pois, então, confesso. E agora? Já passou para o segundo. Ok. Deve estar a carregar porque só tem um número. Pois, A não ser que isto seja um slide em branco. de facto não está a correr bem. Está E aqui. agora? Ah, pronto, agora já estão a ver. Sim. Pronto. Então, eu estava aqui nas regras da contratação pública, que constam do Código dos Contratos Públicos, Decreto-Lei. Na contratação pública é possível identificar as diversas fases, nomeadamente a fase preparatória, que é aquela que se inicia com a decisão de contratar e a decisão de efetivar a despesa, e é aqui que abrange toda a fase preparatória do procedimento, desde a elaboração das peças procedimentais, cadernos de encargos, os convites, e que culminará, entretanto, na adjudicação e na escolha da proposta vencedora. Essencialmente, é nesta fase preparatória que as entidades adjudicantes têm um papel essencial na introdução das medidas de sustentabilidade. Tem que dar vários. Isto não está a passar, pois não? Não, não está. Oh, que chatice. E o que Pode queria... ser, mas deve ter que dar muitos cliques para cair. Pronto, já percebi a técnica. Não, sou eu. Isto é mesmo na bice minha. Então, o Decreto-Lei 2018 já anunciou, portanto, é o Decreto-Lei que começa a falar pela primeira vez num portal único de internet dedicado aos contratos públicos, o que é agora o portal base, assim como nas plataformas eletrónicas onde todos os procedimentos devem decorrer. Portanto, já no artigo 4 deste Decreto-Lei é mencionado o portal base e as plataformas eletrónicas. Também no seu artigo 127 é referido que a publicidade dos contratos públicos, especialmente portanto, e no caso do justo direto, é condição de eficácia para os contratos, independentemente de serem reduzidos ou não escrito, e nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos. O artigo 465 também faz referência que é obrigatória a publicitação no portal da internet dedicado aos contratos públicos dos elementos referentes à formação e execução dos contratos e que este portal é definido por portaria conjunta. E é aqui que surge, na altura, a portaria 701F 2008, que entretanto já foi revogada, em que faz um bocado a descrição do que o portal dos contratos públicos deve ser. Constitui uma peça essencial para a transparência e cabe igualmente o papel de autenticação, conferindo a tal eficácia aos contratos na sequência de ajustes diretos. A divulgação do portal dos contratos públicos deve abarcar a informação relativa a todos os contratos públicos. Ele estava subdividido em 3 áreas próprias. Que é um sistema de informação designado por Observatório de Obras Públicas e que era o que estava previsto no número 1 do artigo 466, dedicado aos contratos das obras públicas. E este sistema de informação, na altura, era unicamente gerido pelo INSI, que é o atual INPIC. Depois havia um sistema de informação dedicado apenas aos bens móveis e aquisição de serviços, que era a Autoridade Nacional de Compras Públicas que geria, e depois havia uma parte comum, em que era gerido na sua parte específica, quer pelo INSI, quer pela ANCP. Portanto, o portal, e que ainda hoje assim é, na sua gênese, servia para os utilizadores poderem fazer pesquisas, bem como o tratamento de toda a informação e apresentação de resultados. Portanto, o seu objetivo era efetivamente monitorizar as compras públicas e também, como essencial, era a transparência da contratação pública.
Devo dizer que em 2008 o portal base foi o primeiro portal de contratação pública no seio da União Europeia e, portanto, avançou como pioneiro na missão de divulgar a informação sobre os contratos públicos. Entretanto, foram sendo desenvolvidas outras versões, sempre focadas na melhoria das suas funcionalidades e acessos, sem falar nas várias atualizações da legislação que têm obrigado o portal base a acompanhar sempre esta atualização. Em 2021, o INPIC já apresentou uma nova versão do portal base na sua área pública, portanto já vamos na versão 4.0. No fundo, o que o portal base, o que pretende, além da transparência e a monitorização, dá elementos como quando se gasta em compras públicas, em que é que se gasta, como, com quem e onde contratamos. De 2012 a 2018, o portal base foi citado pela Comissão Europeia como exemplo estratégico dos contratos públicos eletrónicos e como um bom exemplo de boas práticas, e também neste período tem recebido vários prémios e distinções, quer nas áreas da tecnologia de informação e comunicações, boas práticas, boa governança na contratação pública. Entretanto, avançamos para o Decreto-Lei 111-B de 2017, que foi a nona alteração do Código dos Contratos Públicos, e neste Decreto-Lei as alterações introduzidas agregaram-se essencialmente em três grandes grupos. Os decorrentes da transposição das diretivas, porque a diretiva de 2014 nem todas as regras tinham sido transpostas para o nosso código, portanto, nesta altura faz toda a transposição das diretivas. Tentou-se também medidas de simplificação, desburocratização e flexibilização e medidas de transparência e boa gestão pública. O portal dos contratos públicos continua a ser mencionado como essencial em todo este processo. Portanto, o artigo 2º é dedicado exatamente ao portal dos contratos públicos e em que é referido como instrumento central de produção de informação estatística sobre a contratação pública nacional, nomeadamente para efeitos de elaboração dos relatórios estatísticos que somos obrigados a remeter à Comissão Europeia. As regras de funcionamento e de gestão do portal dos contratos públicos foram aprovados por portaria dos membros do Governo responsável pelas finanças e obras públicas, e é aqui que surge a portaria 57/2018, que revoga a anterior portaria 701F, e que, entretanto, teve a sua atualização em 2019 com a portaria 284. De referir, e aqui começa, é introduzido no Decreto-Lei 111, foi editado o artigo 1º, o número 1º-A, em que são mencionados os vários princípios pelos quais os contratos públicos devem se reger, nomeadamente os princípios da legalidade, da persecução do interesse público, da imparcialidade, proporcionalidade, boa-fé, tutela da confiança, e eis que surgem também os princípios da sustentabilidade e da responsabilidade, mantendo-se claro os princípios da concorrência, da publicidade e da transparência, igualdade de tratamento e não discriminação. De referir que também é mencionado que as entidades adjudicantes devem assegurar na formação e execução dos contratos todas as normas aplicáveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental, de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional. Também aqui, a partir deste Decreto-Lei, é mencionado no seu artigo 75, na situação dos fatores e subfatores que densificam os critérios de adjudicação, já vêm mencionados alguns critérios, e entre os quais são mencionados ambientais e critérios inovadores, bem como a sustentabilidade ambiental. Finalmente, este ano, em 21 de maio, é publicada a Lei nº 30, que vem aprovar medidas especiais de contratação pública e que vem alterar o Código dos Contratos Públicos. Ele, no fundo, vem reforçar o que o Decreto-Lei 111 já abordava e que ainda as entidades adjudicantes tinham algumas dúvidas em como aplicar em termos legais, se estariam a incumprir ou não quando mencionavam determinados itens, quer no caderno de encargos, quer nos critérios de adjudicação.
Portanto, a lei número 30, no caderno de encargos, vem reforçar quais são os aspectos de execução de contrato que podem constar das cláusulas, no caderno de encargos. Vem falar da conciliação da vida profissional, a valorização da economia local e regional, promoção da inovação, promoção de atividades culturais, a valorização da contratação coletiva, o combate ao trabalho precário e, novamente, reforça também a promoção da economia circular e dos circuitos curtos de distribuição, a promoção da sustentabilidade ambiental, a valorização de processos, produtos ou materiais inovadores. Novamente, o seu artigo 75, fatores e subfatores, volta a mencionar que podem-se utilizar como fatores e subfatores na densificação do critério de adjudicação alguns conceitos e vem novamente reforçar a sustentabilidade ambiental, a circularidade e o grau de inovação. Compras públicas ecológicas. É aqui que eu vou tentar passar, porque o engenheiro José Paulino, melhor do que eu, já fez referência. Portanto, a Estratégia Nacional surge em 2007 e para o período de 2008-2010. Na altura foi aplicado ao Sistema Nacional de Compras Públicas, que ainda hoje, tal como o engenheiro referiu, os acordos quadros começaram a incutir nos seus procedimentos os critérios ambientais, sendo que é importante dizer que passou a ser obrigatório que as entidades adjudicantes, quando recorriam aos acordos quadros, nos seus contratos, se o acordo quadro tinha critérios ambientais, obrigatoriamente os contratos efetuados ao abrigo destes acordos quadros também tinham que manter esses critérios ambientais. Portanto, surge, entretanto, a Estratégia Nacional de Compras Públicas de 2020, eu já vou passar, porque não vale a pena estar aqui a mencionar os objetivos. Aqui refiro, e bem salientado pelo engenheiro, que a Estratégia 2020 aplica-se à administração direta e indireta e ao setor empresarial do Estado e é apenas vinculativo, é apenas facultativo, peço desculpa, à administração autónoma e outras pessoas de direito público. E agora também, em minha opinião pessoal, esperamos que a nova estratégia já abranja toda a administração pública. Portanto, houve também, o compromisso para o crescimento verde, que também foi aprovado por resolução do Conselho de Ministros de 28 de 2015 e que surge no âmbito da Estratégia Nacional 2020. Devo aqui fazer um bocado um ponto de situação, que a 5 de junho de 2020 o Tribunal de Contas divulgou o seu relatório de auditoria às compras públicas ecológicas, citando logicamente que, tendo em conta o volume dos mercados públicos, a contratação é um instrumento de elevado potencial para a prossecução de objetivos de sustentabilidade ambiental. Neste relatório, o Tribunal de Contas mencionou que, sem prejuízo da utilidade da informação recolhida no portal base, efetivamente ela não era completa nem fiável. Portanto, não permitia identificar com segurança o grau em que os procedimentos de contratos públicos utilizam critérios ambientais. E foi perante inquéritos que foram feitos às entidades adjudicantes que as limitações decorriam de informação não registada, atrasos nos registros e incorreção nos dados submetidos no portal. Também foi referido que a adesão às compras públicas ecológicas era fraca, quer em termos de número de procedimentos e contratos abrangidos, quer na relevância dos critérios utilizados. As entidades adjudicantes, quando foram inquiridas em sede da auditoria, justificavam essa fraca adesão. Muitas diziam que desconheciam a estratégia nacional, outras não reconheciam os seus benefícios, outras tinham dificuldades na aplicação de critérios ambientais, e de facto foi aqui mencionada a ausência de formação e falta de competência dos recursos humanos, bem como não dispunham de sistemas de acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais de caráter ambiental, o que comprometia logicamente os benefícios na sua aplicação. Após este relatório, o portal base procedeu a melhorias na recolha de dados e tem mantido os seus esforços nas suas comunicações, nomeadamente em todas as formações que ministra relativo ao portal base, tem uma forte componente nas compras públicas ecológicas e, nomeadamente, nos critérios ambientais, em como devem reportar os dados no portal base. Doutora Sandra, peço desculpa, 2 minutos.
Ok, o portal base está preparado com ferramentas tecnológicas que permitem retirar a informação. Eu vou passar, portanto, há um preenchimento automático de critérios ecológicos. Os procedimentos já são classificados com o selo de anúncio sustentável. Eu depois o PowerPoint vai estar disponível, poderão ver. E a mesma regra vai se aplicar aos contratos registados com critérios ambientais. Eu aqui dou um exemplo do que é que o portal base questiona para haver esse registro de critérios ambientais. Aqui aparece, quando há o detalhe dos contratos, o tal símbolo do contrato que é sustentável. E ainda estão medidas em curso, em que, por exemplo, pode ser disputada uma mensagem automática a alertar o utilizador para, quando está a inserir um procedimento, de que ele pode inserir critérios ambientais e faz menção à existência dos manuais. O CPCV, quando está associado a alguns dos bens, portanto, de categoria estratégica nas compras públicas, também há uma série de alertas aos utilizadores que podem criar nas peças critérios ambientais. E falando um bocado no papel do INPIC, portanto, o INPIC, como regulador do setor da construção e do mobiliário e da contratação pública, tem aqui um papel essencial na estratégia das compras públicas. Assim como as entidades públicas têm um papel essencial nesta transição para a economia circular, uma vez que é no início dos procedimentos que podem criar estas especificações ambientais. Devo dizer que o INPIC, nesta nova direção que iniciámos no dia 10 de maio, estabeleceu como medida estratégica a economia circular e a sustentabilidade na construção do imobiliário. Ainda carece de alguma densificação, mas vamos dar importância na reciclagem e nas melhores práticas. Também está projetada a criação... Também está projetada a criação do alvará de construção verde. O LENEC, a APA e o INPIC são parceiros do projeto Closer. No passado dia 22 foi apresentado no auditório do LENEC o resultado do relatório de auditorias de pré-demolição. Devo dizer que foram, do que me lembro, foram enviados no âmbito deste projeto cerca de 40 mil entidades foram abrangidas por inquérito, mas se não estão em erro apenas 680 responderam. Portanto, ainda há um grande caminho a fazer neste nível. Também mostra aqui um bocado no portal base as questões que são feitas no âmbito do Decreto-Lei 178 de 2006, a questão dos 5% de utilização de produtos recicláveis, que também não é respondido. Também podem ver que, de facto, a adesão é bastante limitada neste âmbito de produtos recicláveis. Portanto, isto são todos dados que foram retirados da apresentação do projeto Closer no passado dia 22. E de salientar que, de facto, o Decreto-Lei 178 já foi revogado. Portanto, esta medida dos tais, utilização de pelo menos 5% de materiais reciclados já não se aplica e o portal base está neste momento a avaliar o novo decreto-lei para saber que tipo de premissas o portal base terá que mencionar para podermos monitorizar e também fazer já agora uma ressalva que no passado 11 de outubro foi assinado o protocolo Acordo Circular com a Indústria da Construção, onde, para além do INPIC, 7 outras entidades parceiras fazem parte deste acordo. Pronto, tentei ser, se calhar foi muito rápida, mas o PowerPoint estará disponível e quaisquer dúvidas também tem aqui os nossos contatos, estamos ao dispor. Muito obrigada. Doutora Sandra, pela sua apresentação. De seguida, a última, mas não a de menor importância, como se costuma dizer, traduzido em português, será sobre o tema construção circular e o papel dos municípios da área metropolitana do Porto, e será apresentada pela engenheira Luísa Magalhães, que é licenciada em Engenharia do Ambiente pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa,
Simultaneamente obteve em 2002 o grau de mestre de diagnóstico ambiental pela Universidade de Granville, no Reino Unido, com a aprovação da dissertação da tese em tratamento biológico para os efluentes vinícolas numa empresa produtora de vinhos do Porto. Em setembro de 2002, integrou os quadros da empresa Sociedade Portuguesa de Inovação S.A., onde exerceu funções de consultora em projetos nacionais e internacionais nas áreas de inovação, empreendedorismo, agricultura e ambiente. Em março de 2004 foi nomeada assessora do gabinete do vereador responsável pelo pelouro da higiene urbana e resíduos sólidos da Câmara Municipal de Lisboa. Em outubro de 2005 inicia a sua colaboração com a Lisboa é Nova, Agência Municipal de Energia e Ambiente, com funções de apoio aos projetos de intervenção, comunicação e informação. Em setembro de 2016, iniciou funções como diretora executiva da Associação Smart Waste Portugal. Bem-vinda, Engenheira Luísa, força na sua apresentação. Obrigada. Muito bom dia a todos. Eu vou tentar partilhar. Antes de mais, agradecer o convite à CCDR do Algarve, um parceiro que temos vindo a trabalhar em várias áreas e que para nós é muito, muito relevante. E penso que já estão a ver, falta-me só a versão de... Estão a ver, não estão a apresentação? Sim, estamos. Pronto. O que me traz aqui hoje, nesta final apresentação, é falar um pouco de um caso prático na parte da promoção, reutilização e valorização de resíduos na área metropolitana do Porto. E eu, para fazer esta apresentação, e vou tentá-la fazer no tempo previsto, vou fazer só um breve enquadramento da apresentação da Associação Smart Waste Portugal, muito rápido, para dar a conhecer, falar e depois entrar logo no tema do Plano de Ação para a Gestão Sustentável dos Resíduos de Construção e Demolição na área metropolitana do Porto e deixar aqui uns temas para reflexão que podem ser úteis também para o debate. A Associação Smart Waste Portugal foi fundada em 2015 com o objetivo de criar uma plataforma, uma rede de entidades que promovem o resíduo como recurso, atuando em toda a cadeia de valor, através da promoção da investigação e desenvolvimento, inovação e, essencialmente, através da colaboração. É muito este trabalho que nós temos vindo a fazer, é juntar cadeias de valor, juntar academias, juntar associações, porque achamos que é por aqui também o trabalho que deve ser feito. E tentando gerar também negócios através também dentro da rede dos nossos associados, e promovendo a promoção e divulgação do conhecimento, fomentando o ID e também trabalhando e fomentando também um trabalho com a tutela. Nós, neste momento, somos 139 associados de diferentes áreas, que é o que nos também identifica como uma entidade também representativa do setor. Temos cerca de 34% do peso da indústria e do retalho, temos cerca de 30% do setor da gestão de resíduos, depois temos um peso considerável também de associados do setor das universidades, e centros de investigação, depois temos do setor também associativo, temos empresas de consultadoria, temos municípios, por isso é muito diverso os nossos associados. Trabalhamos em diferentes áreas, mas na área do desperdício alimentar, na área dos plásticos, na área dos compostos de biorresíduos, na área da recolha de resíduos, na área do vidro, mas o que nos traz aqui hoje é a parte dos resíduos de construção e demolição. E nós temos um grupo de trabalho que é bastante ativo e que tenta reunir, no fundo, a cadeia de valor do setor, como falou também a engenheira Maria José no início, que é primordial, e tentando obter uma caracterização e identificar barreiras, recomendações, para que haja uma maior valorização dos resíduos de construção e demolição. Nós, no âmbito deste grupo de trabalho, fizemos um estudo abrangente do setor, que foi entregue à Secretaria de Estado do Ambiente. Estamos a compilar também boas práticas de circularidade no setor. Temos como objetivo também, este ano, no próximo ano, fazer um catálogo de RCDs e agregados reciclados, porque achamos que é fundamental também que exista mais informação para poderem ser utilizados estes agregados incorporados. Fizemos também um projeto de construção circular, em que também esteve envolvida a CCDR do Algarve, em que a ideia foi tentar trazer este tema para a ordem do dia e fazer alguns seminários envolvendo a cadeia de valor e trabalhando estas temáticas. Depois fazemos o plano de ação para a gestão sustentável dos RCDs na área metropolitana do Porto, que vou falar em seguida, e também apoiamos também a CCDR do Algarve e a CCDR Norte no plano de ação para a economia circular do setor dos RCDs. E, recentemente, tivemos um projeto que foi o projeto Edifícios Circulares, que foi apoiado pelos IA Grants, em que a ideia foi tentar elaborar ferramentas
que sejam úteis para os construtores, ou seja, fizemos um guia para a aplicação dos passaportes de materiais, um guia também de indicadores ambientais e hídricos e de eficiência energética para os edifícios, e temos também uma ferramenta que pode ser utilizada e está tudo disponível no nosso site também, que podem consultar. Entrando então no plano de ação para a gestão sustentável dos RCDs na área metropolitana. A área metropolitana do Porto, que tem 17 municípios, em 2018 contactou-nos, a nós e a Alipor, para tentarmos fazer este plano de gestão sustentável dos RCDs. E fizemos aqui um plano com um horizonte temporal de até ao ano de 2023. O que é que foi feito? Foram feitos inquéritos aos municípios sobre a situação atual para tentarmos identificar barreiras e constrangimentos e oportunidades, que ficou plasmado num diagnóstico que foi feito. Depois fizemos várias sessões de trabalho também com os municípios para também chegar a mais conclusões e tentar ver o que é que deve ser feito e quais é que são os pontos críticos para tentar promover aqui uma gestão sustentável dos RCDs. Foram definidos eixos estratégicos e depois foi apresentado o plano que está disponível no site da área metropolitana do Porto. Em que constrangimentos é que foram identificados? Muita coisa já foi falada também esta manhã, a questão da falta de conhecimento e sensibilização dos produtores de resíduos e também das próprias empresas de construção, a baixa implementação da triagem dos RCDs em obra, que tem que haver aqui muita formação e sensibilização e sugestões como deve ser feita da melhor forma. A questão da falta de fiscalização, que é também um ponto, e há aqui alguma dificuldade em termos nacionais também nesta área, e sem a fiscalização também não há tanta, e devia haver também uma fiscalização mais preventiva até, para que depois os resultados fossem mais eficientes. A questão dos regulamentos, muitas coisas não estão nos regulamentos, e a questão das compras públicas ecológicas também é um tema muito relevante. Se não estão consideradas, também não há tanta imposição e tanta também vontade também por parte das empresas em trabalhar estes temas. A questão da falta de recursos humanos e financeiros para a fiscalização da obra também é um tema relevante. Os custos associados à gestão dos RCDs, a falta de destinos de valorização e às vezes a falta de conhecimento onde é que eles estão, e por isso aqui é um tema também muito relevante, e a inexistência também de um mercado de agregados reciclados que também não origina tanta valorização neste sentido. Mas depois também foram identificadas, então, tendo em consideração estas barreiras, algumas oportunidades de melhoria. A questão da formação, e aí foi feito um trabalho de formação e informação dos agentes envolvidos na produção dos RCDs, que foi feito com os municípios, e aqui também tentamos fazer com as empresas de construção e achamos que as pequenas empresas de construção deveria haver mais formação nesta área, e aqui há alguma dificuldade às vezes em trazê-las. Depois a questão do aumento da fiscalização de obra e da fiscalização preventiva, que consideramos que é importante, e aqui também haver uma formação aos agentes nesta área. A ideia foi criar um regulamento harmonizado e depois criar um portal onde estejam inseridos também pontos de recepção dos RCDs e tentar promover a criação de um mercado de agregados. Por isso esta visão do plano de ação está plasmada em 4 eixos que foram identificados, relevantes, que é a questão da comunicação, sensibilização, o 2 é a fiscalização, o 3 é a melhoria da gestão e o 4 é a promoção da reutilização de materiais e valorização dos RCDs. E nesta visão, o que é que a área metropolitana está muito alinhada também com os princípios da economia circular, ou seja, a redução também da produção de resíduos e da extração de recursos, tentando que haja uma facilidade também de incorporação dos resíduos produzidos e que haja também uma maior valorização dos mesmos em várias temáticas e que os processos sejam mais duráveis. Então, foi criada por estes municípios uma regulamentação harmonizada para a correta gestão dos resíduos de RCDs e de RCDAs com amianto. Ou seja, foram criadas novas soluções, sinergias, promoção de condições políticas, tentar fechar o ciclo dos materiais, proteger também o património e capital natural e promover muita informação. Vou focar aqui num tema também que foi desenvolvido, que foi um regulamento municipal para os RCDs, e aqui, que estava neste texto estratégico, está disponível também no site da área metropolitana do Porto. A ideia foi criar uma base para este regulamento, para que todos os municípios possam utilizar e para que haja mais incorporação destes princípios também da circularidade nesta temática dos RCDs. Este regulamento foi colocado no âmbito entretanto, tive a fazer um ponto de situação, como é que estava a atualização do regulamento,
e muitos municípios ainda não fizeram estas alterações. Houve alguns que não conseguimos contactar, mas quando foi implementado, um dos municípios já tinha tinha aprovado o novo regulamento, também dos municípios conseguiu já rever e republicar. Também há a questão do novo decreto-lei, e muitos deles estão aqui à espera para estabilização do decreto-lei para poderem implementar o novo regulamento, ver aprovado, por isso não houve ainda alteração e mantém-se igual. E pronto, do modo geral, há uma base e os municípios tentam trabalhar esta temática com a máxima consistência. E depois também no âmbito deste projeto do Plano de Ação foram trabalhadas em parceria também com a Universidade Nova de Lisboa 4 ideias para a gestão dos resíduos de construção e demolição na área do Porto, focadas muito em solução de proximidade, e achamos que é por aí que deve ser trabalhado, e sei que a CCDR do Algarve também tem trabalhado neste sentido. Tivemos a questão, um dos pontos que foram muitos municípios aderiram, foi a questão de haver uma zona de armazenamento comum para estes resíduos, porque muitas vezes é longe, muitas vezes não se sabe onde há, e por isso, se houver uma zona de armazenamento, facilita muito, muitas vezes entre alguns dos municípios, facilita muito também que estes depois sejam valorizados e que sejam depositados no local certo, porque ainda há muitos resíduos que vão parar a locais que não deviam. Depois também foi feita dentro dos municípios ações de fiscalização, e, como eu digo, a questão da fiscalização preventiva foi formado e foi trabalhado também em parceria com a CEPNA, por exemplo, alguns temas que consideramos que sejam relevantes nesta área. Depois a questão dos controlos dos procedimentos, foi aqui que entrou o regulamento, foi trabalhado em conjunto com os municípios, e depois todos os municípios tiveram muito interesse nesta estratégia de comunicação para as pequenas empresas de construção. Nós em Portugal temos muitas, mesmo as grandes empresas subcontratam às pequenas empresas, e achamos que deve haver aqui um trabalho muito sistematizado com este tipo de empresas, pois é aqui também que as pequenas obras, pequenas remodelações vão atuar, e por isso achamos que deve haver uma estratégia muito forte nesta área de formação, de sensibilização, de mostrar o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, para um trabalho muito árduo nesta área. E também a questão que se pretende fazer, e também foi interesse da área metropolitana do Porto e no âmbito da Associação Smart Waste de Portugal, é termos aqui um caderno de encargos tipo também para as obras públicas, aqui teria que ser definido para as obras públicas municipais, para a questão das remodelações, para a questão das estradas, para a questão de vários tipos de obras no setor da construção. Deveria haver um caderno de encargos tipo para incluir também aqui critérios das compras públicas ecológicas e critérios que sejam de circularidade e de aproveitamento dos resíduos de construção e demolição, e que haja mais valor, e que aí as empresas comecem a utilizar estes parâmetros que consideramos relevantes. Daí também estamos a elaborar um estudo de agregados reciclados, para que as pessoas também saibam, porque ainda há muita falta de conhecimento e falta de confiança na utilização destes materiais, e por isso achamos que é muito relevante que sejam trabalhados estes temas. Por isso também, para ter aqui um resumo do que é que existe no âmbito do portal da área metropolitana do Porto, e que pode ser relevante também tanto para a zona do Algarve e para todos os construtores, e está publicado o plano de ação, que é bastante extenso, mas que tem uma visão muito relevante para esta temática, que muitas vezes é replicada e é semelhante para as outras regiões. Existe um modelo de regulamento municipal para a gestão dos RCDs. Existe também guias para a implementação dos 4 projetos demonstradores que falei, e que pode ajudar muito e apoiar a região do Algarve nesta área. Temos um mapa das instalações receptoras dos RCDs, e que achamos que é relevante que haja isso, e no âmbito da CCDR do Algarve também existe, que foi trabalhado, mas é muito importante que as pessoas saibam onde é que podem colocar e de que forma, e que quantidades, o que é que podem fazer. Depois temos também um modelo de estimativa das quantidades de RCDs em obra, ou seja, um modelo de cálculo que as entidades, quando vão pedir também os licenciamentos, podem utilizar esta ferramenta. Foi feita para a área metropolitana de Porto, mas acho que podem descarregar também no site e tentar utilizá-la, que achamos que é extremamente relevante. Isto tudo está colocado no portal da área metropolitana, na parte de ambiente, e achamos que é fundamental para que haja uma construção mais circular
no setor. Para... Não estava aqui a passar. Para terminar, deixo então aqui algumas reflexões que achamos que é relevante também neste setor e que já fui falando ao longo da apresentação e que durante a manhã também foram faladas, que é a questão de haver metas e compromissos, e isso não podemos fugir, e por isso temos que tentar trabalhar em conjunto, achamos que é por aí que o trabalho deve ser feito. A questão da prevenção e valorização, temos que ter em consideração a questão da hierarquia de gestão de resíduos e promover também muito a prevenção, que achamos que é por aí que deve ser trabalhado, e a questão do que nós fizemos, e as auditorias pré-demolição também são um exemplo disso, a questão do passaporte de materiais, são temas muito relevantes. A necessidade de haver maior durabilidade dos materiais, e no setor da construção isso é muito relevante, os edifícios serem mais duráveis, os materiais utilizados mais duráveis, para que depois, também na fase da desconstrução, sejam mais fáceis de valorizar. Um problema que achamos que é muito relevante neste setor, a questão da confiança nos materiais reciclados e a questão do preço também, porque aí também impede muitas vezes a utilização destes materiais noutras novas obras, e por isso aí temos que tentar promover estes materiais, mostrar que têm a mesma função e que já há exemplos práticos disto que achamos que é relevante. Depois há aqui o tema do design de produtos, e o ecodesign, que é uma ferramenta que é fundamental no setor, e aqui é importante envolver tanto os projetistas, como os arquitetos, como os engenheiros civis num projeto e trabalhar e sensibilizar para estas temáticas que consideramos que é muito relevante. Depois também falar do financiamento, isso é sempre uma fatia que achamos que é importante, e que muitas vezes acham que não há financiamento para fazer estas obras com critérios mais circulares. Um minuto, por favor. Estou mesmo a terminar. E a questão da capacitação, da formação, que é muito, muito relevante, e atuar a nível setorial e regional, que é o que também trabalhamos aqui hoje e que a CCDR tem vindo a trabalhar. E comunicar de forma informada e envolver todos os stakeholders da cadeia de valor, que achamos que é por aí, através da colaboração, que conseguimos chegar a uma transição para uma economia mais circular, e por aí é o nosso trabalho, e estou disponível para qualquer questão que achem relevantes. Muito obrigada. Obrigada, engenheira, pela sua apresentação. E agora passava, então, à possibilidade de haver questões colocadas. Eu ainda não vi nenhuma no nosso chat. Não sei se estou enganada, Paula. Fernanda, se ainda não há nenhuma questão, eu tenho aqui duas questões, se for possível, faz favor, mais dirigidas ao José Paulino e à doutora Sandra Simões, que assaltaram estas questões, e eu estava aqui a trocar questões com a engenheira Paula Custódio, e realmente é o seguinte: tem a noção dos resultados da aplicação da CPE nas obras públicas? Já tem essa noção? Ou aquilo que a doutora Sandra Simões disse sobre o relatório do Tribunal de Contas evidencia que ainda há muito trabalho de monitorização e de indicadores a criar para se conseguir perceber se a introdução da CPE, das compras públicas ecológicas nas obras públicas, ainda tem muito trabalho a fazer nesta matéria, para percebermos quais são os critérios que estão a ser cumpridos, no fundo, para depois fazer as aquisições. Eu depois tenho outra pergunta, mas era para a engenheira Luísa Magalhães, mas agora talvez para a doutora Sandra Simões e para o engenheiro José Paulino, por favor. Eu peço desculpa, doutora Sandra, peço desculpa, é que eu esqueci de ligar a câmara. É que enquanto vocês estiveram a falar, só agora é que me referiram isso. Peço imensa desculpa. Não faz mal de todo. Não há uma grande noção, porque continuamos a verificar que as entidades adjudicantes, quando têm que reportar os detalhes do contrato, e o portal base tem campos específicos para isso, ou não respondem, ou as respostas que dão depois, quando cruzadas, não fazem sentido. Portanto, a noção que temos é que, efetivamente, muitas vezes respondem, aliás, a resposta mais comum é o não aplicável. Por um lado, diz que tem critérios ambientais, depois, quando vão efetuar, responder às questões seguintes, vão sempre colocando não aplicável, não aplicável. Portanto,
portanto, o que denota que é um bocado responder por responder. Eu não tive, um dos mapas que eu apresentei e que foi mesmo assim já, nem deu para verificarem, e decorre um bocado do projeto Closer, que foi apresentado no dia 22, vem mesmo referido que um levantamento efetuado no portal base em junho de 2021, do total de contratos de empreitadas de obras públicas de 2018 a 2020, para um universo de 45.055 procedimentos e 2.183 entidades adjudicantes, apenas 5.000 contratos diziam ter, portanto, previsto a utilização de 5% de materiais reciclados, e apenas 489 entidades adjudicantes colocaram esses critérios nos seus procedimentos. Daqui se vê quão baixos são estes números. E os dados que muitas vezes nós recolhemos no portal base de facto não nos garantem a fidedignidade dos dados, portanto, do reporte que as empresas fazem. Portanto, ainda há um caminho a percorrer, muita formação, eventualmente também a tal alargamento a todas as entidades públicas para a aplicação destes critérios ambientais poderá ser útil. E depois também, de facto, é muito importante o envolvimento de todos, dos stakeholders, dos decisores também de topo, porque verifica-se que muitas vezes as pessoas que estão na elaboração das peças procedimentais não têm informação nesta área e desconhecem ainda ao dia de hoje a Estratégia Nacional de Compras Públicas, estes requisitos, agora a última lei que revogou o Decreto-Lei 178, e que é o Decreto-Lei 102D, ainda há um grande desconhecimento em todas estas matérias. Muito obrigada, doutora Sandra. Hoje realmente ainda há muito trabalho a fazer nas várias vertentes. A minha segunda questão era para a engenheira Elisa Magalhães. Nós já tivemos, em diversos contactos que temos tido com o Smart Waste e com outras entidades, temos sempre percebido das grandes dificuldades. Mas no caso da área metropolitana do Porto, eu pedi-lhe para identificar quais foram as maiores dificuldades sentidas. Vocês que ainda estão no início do trabalho, com certeza também são mais ou menos as mesmas que nós sentimos aqui no Algarve e que temos que batalhar para conseguir levar a bom porto este trabalho. Sim. No âmbito da área metropolitana de Porto, eu acho que se calhar se reflete nos outras, o que as câmaras municipais nos têm dito é que é a falta de recursos humanos que têm para estas áreas, afetas estas áreas e por isso torna mais difícil o trabalho a ser feito. Porque a ideia é tentar trabalhar com várias áreas dentro do município, a questão do urbanismo, a questão da parte dos licenciamentos, a questão da parte do ambiente, e há a falta de recursos humanos que trabalhem muito esta área da sensibilização, que acham que é relevante. E depois também a falta de informação também do setor, muitas vezes para o que é que pode ser feito nestas temáticas, como é que pode ser valorizado o recurso, quais é que são as vantagens. Por isso eu considero que falta de recursos humanos e falta de sensibilização são dois aspectos que são muito relevantes no âmbito do trabalho municipal desta área metropolitana. Pois nós também aqui sentimos isso, e eu estava aqui a lembrar de uma reunião que tivemos com os municípios, em que o município nos punha a questão, então digam-me lá, eu vou fazer uma obra de um jardim, o jardim tem quer a parte de calçadas, quer a parte de jardinamento, quer a parte de lancis, e como é que eu ponho no concurso público, posso usar RCDs, por exemplo, para fazer a subbase das calçadas ou das áreas pedonais. Eles próprios têm dúvidas como é que hão de integrar num caderno de encargos essas questões. Nós já começámos também a pensar um bocadinho nisso, que é adaptar os cadernos de encargos com uma linguagem acessível, de modo a que quem concorra perceba qual é o objetivo de se pôr lá essas questões das compras públicas ecológicas e de reutilizar ou de utilizar materiais reciclados. Portanto, há um longo caminho a fazer. Eu tenho aqui desculpem-me a comparação. Eu não queria comparar isto com as alterações climáticas, quando o nosso secretário-geral das Nações Unidas diz que já não temos tempo, ou que temos menos de um minuto para conseguir
alterar aquilo que as alterações climáticas nos estão a fazer neste momento em termos de clima. Mas em termos de resíduos de construção e demolição, temos que andar um bocadinho mais depressa, porque o solo não se compadece daquilo que lhe tiramos e daquilo de mal que lá lhe pomos, sem haver reciclagem, sem haver separação. Portanto, com certeza nós temos que, todos nós e os municípios e as empresas de construção, trabalhar em conjunto para acelerar um bocadinho mais estas matérias e levar isto a bom porto. Parece-me a mim, é esta a minha visão, vamos ver se conseguimos fazê-lo no mais curto espaço de tempo possível, não é para agora, nem para amanhã, mas nos próximos 2 a 3 anos tentar implementar tudo isto. Aliás, o RGGR abriu aqui a porta à alteração dos regulamentos e isso tem que ser feito até 2023, não é? Portanto, esse é um trabalho. Fernanda, por agora não tinha aqui mais questões, muito obrigada. Eu vou fazer uma questão que não sei se a doutora Sandra ou a doutora engenheira Luísa me conseguirão responder, que é o estado da arte da certificação dos produtos reciclados. Ou seja, estando associado normalmente às obras a questão também da segurança dos produtos e da utilização de produtos com segurança, se veem ou não esta, pelo menos eu tenho uma percepção que é uma parte prática de estarmos com produtos certificados reciclados, ou produtos reciclados certificados, mas não tenho uma noção clara. Se me pudessem dizer alguma coisa sobre o assunto, agradecia. Eu posso, não sei se vou acrescentar muito, mas posso, no âmbito do trabalho que temos vindo a fazer e do contacto até com operadores de gestão de resíduos nesta área, que produzem diversos tipos de agregados, há muitos que já são certificados, e isso certificados com marcação CE, e isso realmente é uma garantia para o próprio construtor, obviamente, utilizar estes agregados, mas muitos deles ainda não são, e ainda há muita falta de trabalho também nesta área. Por isso, nós também no âmbito do trabalho que eu falei que estamos a fazer, que é a elaboração de um catálogo de agregados reciclados, queremos mencionar isso, mas mencionar também outro tipo de agregados que podem ser utilizados em obras e que mesmo não têm a marcação CE, mas que estão disponíveis para serem utilizados. Mas eu acho que o próximo passo é que quanto maior a certificação, mais facilidade para serem utilizados, mais garantias também para os próprios operadores e para os próprios construtores e nesta área, obviamente. Fernanda, eu tinha aqui uma pergunta para o engenheiro José Paulino, que sendo a APA a entidade que coordena estas questões da ENCEP, eu vinha-lhe perguntar se está prevista formação para os técnicos dos municípios sobre CPE, sobre compras públicas ecológicas. Acho que isto é extremamente importante. Todos nós, os 4, falámos disto, nós, os 4 oradores, e perguntava ao representante da Agência Portuguesa do Ambiente se está previsto ter feito alguma coisa sobre esta matéria. Eu, antes do engenheiro Paulino começar, desculpa interrompê-lo, nem sequer me deixei iniciar, associava isto também a uma outra questão, que é a abrangência de toda a administração pública, que já foi falada, e abranger também todos aqueles privados que estão sujeitos à contratação pública. Portanto, se nesta nova estratégia não devíamos ser um pouco mais auspiciosos e tentar ir também para toda a abrangência de entidades do CCP. Engenheiro Paulino, força. Sim, obrigado. Bom, está tudo em aberto, não é? E evidentemente que todas as vossas sugestões serão muito bem-vindas para como contributos para uma nova estratégia. Claro que o objetivo é esse, é que ela seja cada vez mais abrangente e que chegue a mais áreas onde até agora não chegou. Deixem-me dar-vos de qualquer maneira uma nota. Há pouco, também só para complementar aquilo que também já foi dito há pouco sobre a eficácia e o alcance da estratégia que já não está em vigor, mas que ainda estamos a trabalhar nela. Deixem-me só dar-vos aqui que há pouco não consegui. Não sei se estão a conseguir ver. Só para termos uma noção daquilo que estamos a falar. Okay. Conseguem ver a apresentação, o slide? Não? Agora sim. Estão a ver? Pronto.
Isto foram os resultados que nós conseguimos apurar com uma grande esforço de retirada de dados do portal base, por aquilo que já se referiu, das dificuldades das entidades reportarem devidamente todos os dados das aquisições e muitas vezes não terem tempo nem disponibilidade de recursos para fazerem essa mesma recolha devidamente e porem sempre o não aplicável por aí fora. Aliás, nós constatamos que muitas aquisições que eram feitas ao abrigo de acordos-quadro, esses acordos-quadro já tinham incluídos critérios ambientais e as entidades, quando estavam a recolher no portal base, diziam pura e simplesmente que não tinham incluído quaisquer critérios ambientais, quando isso à partida já estava vertido no próprio contrato ao abrigo do acordo-quadro. Portanto, tem havido uma evolução, sem dúvida, o INPIC fez um esforço grande nesse sentido, nós colaborámos exatamente no sentido de obviar esses problemas, mas os resultados são estes, é preciso termos em conta. Nestes biénios em que tivemos a fazer a monitorização da estratégia, de facto, os valores apurados, tanto em percentagem de procedimentos como em montante financeiro, são bastante inferiores àquilo que seria expectável, ou que nós desejaríamos, tanto para toda a administração direta e indireta, como para o setor empresarial do Estado. Portanto, tem aí os valores que nunca nenhum deles ultrapassa muito mais do que 15%, e estão todos abaixo disso, e então no setor empresarial do Estado, que seria a partir de um setor que tem mais facilidade de contratação, que tem outro dinamismo, que tem mais ferramentas ao seu dispor para poder contratar com maior liberdade até do que a administração de outro tipo, e o que se verifica, de facto, são resultados muito baixos. E as conclusões a que chegamos, de facto, são que há uma enorme carência, peço desculpa, eu não tinha a câmara ligada, há uma enorme carência ao nível da formação e da capacitação de recursos humanos por parte de todas as entidades. Deixem-me também dar-vos nota que as câmaras, a partir do momento em que são administração autónoma, não estavam obrigadas sequer a estar incluídas na estratégia, mas nós sabemos que muitas câmaras até têm um desempenho melhor que muita da administração central, relativamente à utilização de critérios ecológicos. E isto porque, a nível regional, há, por exemplo, acordos voluntários a nível das próprias regiões, com diversas entidades. As CCDRs também têm tido um papel importante nesse domínio. Há uma experiência particularmente no centro, que a CCDR do centro dinamizou com muitas das CIMs e das câmaras, exatamente no sentido de contratarem, de incluírem critérios ambientais. No Alentejo foi feito também uma experiência, um projeto nesse sentido, e, portanto, tem havido algum dinamismo na parte da própria administração local, no sentido de utilizarem critérios ecológicos, coisa que, se calhar, na máquina mais pesada da administração central, isso não tem acontecido tão facilmente. E por isso é evidente que, como eu já referi, uma das apostas numa nova estratégia será, sem dúvida, a formação, a sensibilização e a capacitação de recursos humanos nesta área para poderem estar aptos a utilizar as ferramentas que já existem. E o problema é exatamente esse, é que muita gente até desconhece que as ferramentas existem. Há muita dificuldade em perceber, e quando referia que há organismos e há entidades que não sabem como incluir os critérios ecológicos, pois os manuais são exatamente para isso. Os manuais que existem são os que dão as pistas de como incluir esse tipo de critérios nas aquisições. E o que de facto acontece é que não há um grande desconhecimento ainda da própria existência dos manuais. Obrigado. Eu não tenho mais nenhuma questão, não sei se querem colocar alguma, os outros postantes, colegas. Se não há mais nada, como é que posso concluir que temos muito trabalhinho pela frente, não só em termos de formação, mas que é essencial, mas pensando sobretudo na sustentabilidade, que realmente
em termos ambientais, temos muito por fazer. Agradeço a participação, então, de todos e não havendo mais questões. Queres ainda falar, Maria José? Sim. E de encontrar aquilo que tu disseste e referir este caso em especial aos municípios do Algarve que estão aqui a assistir, que a CCDR está disponível para continuar a colaborar e, tal como tu disseste, o trabalho é muito aqui pela frente. Portanto, nós estamos cá e vamos abordá-los agora no início do ano novamente para trabalharmos mais um bocadinho, portanto não fujam, nem podem fugir, não é? Só que faltarem ali para o meio do Atlântico, mas podem também ir para cima, para o Alentejo, pronto, não sei. E cá estaremos para trabalhar. Muito obrigada a todos por terem estado connosco. Nós, no dia 9 de dezembro, vamos ter um outro webinar sobre economia verde e depois faremos a respectiva divulgação e os respectivos convites para estarem presentes. E era tudo por agora. Eu só pedia que, quando procedêssemos ao encerramento, os 3 oradores restantes ficassem um bocadinho ainda connosco, bem como a doutora Maria Fernanda Oliveira, está bem? Muito obrigada pela atenção. Sim, senhora, obrigado. Obrigada a todos. Penso que o Carlos dará